Olá, pessoal! Então, a gente vai ver aqui como que a gente consegue resolver um problema PERT-CPM, certo? Então, aqui a gente tem a nossa rede que veio dessas orientações aqui. Então, a gente tem o nó 1 para 2, que será a nossa atividade A, com a duração 2. Aqui a gente está falando de dias, no caso, certo? 2 dias. Depois temos a atividade B, de 1 para 3, com duração de 4. Temos a atividade C, de 3 para 2, com a duração de 3 dias. E a atividade D, de 2 para 4, com uma duração de 5 dias. Então, como a gente inicia? A gente define que o nó 1, que é o início do nosso projeto, ele inicia no tempo 0. E o seu fim sempre será o início mais a duração daquela atividade. Então, 0 mais 2, 2. A próxima atividade é de 1 para 3. Então, se ela iniciou no nó 1, o seu momento foi o 0. E a gente faz a mesma coisa, início mais a duração. Depois, a gente tem aqui a atividade C, que ela é de 3 para 2. Então, o que a gente tem que fazer? Olhar quando terminou alguma atividade 3. Se a gente vier aqui, na atividade B, é de 1 para 3. E o fim dela foi 4. Então, a gente sabe que ela terminou no momento 4. Então, eu posso iniciar uma atividade nesse momento 4, certo? E o seu fim também será o início mais a duração daquela atividade. Então, se a gente olhar aqui no grafo, a atividade 1 para 3, ela teve a sua duração de 4. Então, ela precisa desse tempo de 4 dias. E eu só posso começar de 3 para 2 quando essa atividade de 1 para 3 terminou. Então, ela terminou em 4, eu inicio no 4, tá bom? O mesmo ocorre aqui, ó. A atividade 2 para 4, ela agora tem duas opções de término, porque a gente tem a atividade 3 para 2 e atividade 1 para 2. A gente vem e olha aqui os términos. A gente tem o término da atividade 3 para 2 e o término da atividade 1 para 2. Então, temos duas setinhas chegando aqui no nó 2. E quando que a gente pode iniciar a atividade D de 2 para 4? Quando a gente tiver certeza que as duas atividades terminaram. E a gente tem essa certeza pela data mais tarde entre as duas. Então, eu tenho o momento 2 e o momento 7. Então, eu sei que o 2 vai ter terminado também quando o 7 foi terminado. Então, entre as duas opções, a gente escolhe a data mais tarde. E faz a mesma coisa. O início mais a duração. Então, a gente olha aqui na coluna fim e verifica qual foi o maior número, que nesse caso foi o 12. Então, o 12 é a duração do nosso projeto, certo? A partir disso, a gente preenche a coluna aqui da data mais tarde que cada um pode iniciar, cada atividade pode iniciar. A única informação que a gente tem aqui, o nosso projeto termina em 12. Se ele termina em 12, terminou em 12 aqui, no nó 4, a gente sabe que aquela atividade relacionada com o nó 4, ela tem o seu fim 12 também, que é o nosso prazo aí do projeto. Então, a gente vem aqui em 2 para 4, né, rondear o nó 4 e insere o valor de 12. E o início dessa atividade é o fim menos a sua duração, 7.
E a gente vai preenchendo essa tabela de baixo para cima, inserindo aqui os dados no fim, diminuindo com a duração, achando o início. Então, vamos ver. De 3 para 2. A gente vai ter certeza que teve um fim aqui no nó 2, quando o nó 2 iniciou em outra atividade. Então, ele está aqui no fim de uma atividade e ele iniciou aqui na atividade D de 2 para 4. Seu início foi em 7. Então, esse 7 aqui, ele vai ser o fim para a atividade 3.2, certo? Então, a gente pode ver que o 2 teve início em 7, então a gente sabe que ele terminou em 7. E o nosso início é sempre o fim menos a duração. Então, vamos olhar aqui, de 1 para 3. Se a gente tem certeza que o 3 terminou quando ele se iniciou em algum lugar. Então, ele teve seu início aqui em 4. Então, ele terminou em 4. E aqui a gente coloca a data de término menos a sua duração. Então, esse 4 aqui é o mesmo desse. E temos a atividade de 1 para 2. Então, a gente sabe que ele teve sua data de fim quando iniciou em alguma atividade. Então, a gente vem aqui e olha o 7, que foi o início de 2 para 4, e insere o 7 aqui. Igual ao fim, menos a sua duração. Então, esse 7 é o mesmo 7 que a gente usou aqui, aqui e aqui. E a folga? A folga é sempre o fim da data mais tarde menos o fim da data mais cedo. Então, a gente tem aqui uma folga de 5. Mesma coisa, o fim da data mais tarde menos o fim da data mais cedo. E o que indica esses valores? Quem será o nosso caminho crítico? Então, todas aquelas atividades que têm folga zero são as atividades críticas, que se de alguma forma elas atrasarem, atrasa esse prazo total aqui do projeto. Então, assim, essas atividades que a gente precisa ter uma maior atenção quando for analisar o projeto. Então, quais são? A gente vê aqui, atividade B, teve a primeira folga zero. Então, aqui é uma atividade crítica. Outra atividade crítica, C. Então, se a gente vier aqui, outra atividade crítica é a C. E a próxima, atividade D. Então, essas aqui são as atividades que compõem o nosso caminho crítico e são aquelas atividades que a gente tem que ter atenção, que elas não podem atrasar. Ou se atrasando, ela trará um prejuízo de atraso no prazo do projeto. Então, aqui a gente tem o prazo do projeto de 12 dias, certo? Igual a 12 dias. E o nosso caminho crítico são as atividades B, C e D, tá? Então, essa é a primeira etapa que a gente viu na aula. Então, tô tentando aqui passar para vocês, espero que ajude e qualquer dúvida podem falar comigo. Beijo, galera!